Os costumes dos nobres, por Ajahn Thanissaro. Ao longo da sua história, o budismo tem atuado como uma força civilizadora. Os seus ensinamentos sobre karma, por exemplo, o princípio de que todas as ações intencionais têm consequências, têm ensinado virtude e compaixão para muitas sociedades. Mas num nível mais profundo, o budismo sempre esteve dividido entre a civilização e os lugares desabitados. O próprio Buda conquistou a iluminação numa floresta, fez o seu primeiro sermão numa floresta e morreu numa floresta. As qualidades mentais que ele precisou ter, de modo a sobreviver fisicamente e mentalmente ao ir desarmado para uma região selvagem, foram essenciais na sua descoberta do Dhamma. Elas incluíam a resistência, determinação e atenção plena, honestidade consigo mesmo e circunspecção, estabilidade em face à solidão, coragem e ingenuidade em face aos perigos externos, compaixão e respeito pelos demais habitantes da floresta. Essas qualidades formaram a cultura caseira do Dhamma. De tempos em tempos, à medida que o budismo se espalhava e se adaptava a diferentes sociedades, alguns praticantes sentiam que a mensagem original do Dhamma havia se diluído. Assim, eles retornavam para as florestas com o propósito de reviver a cultura caseira. Muitas tradições de florestas ainda estão vivas nos dias de hoje, especialmente nos países Theravada do Sudeste Asiático e também no Sri Lanka. Nesses países, monges, ascetas, mendicantes continuam a perambular pelas florestas tropicais que ainda restam, em busca da iluminação no mesmo ambiente em que o próprio Buda encontrou a sua iluminação. Entre essas tradições de florestas, aquela que tem atraído o maior número de estudantes do Ocidente e que começa a fincar raízes no Ocidente é a tradição de florestas Kammatthana, ou meditação, da Tailândia. A tradição Kammatthana foi fundada por Ajahn Mun Buridato nas primeiras décadas do século XX. O estilo de prática de Ajahn Mun era solitário e rigoroso. Ele seguia o Vinaya com fidelidade e também observava muitas das que são conhecidas como as 13 clássicas práticas do Tangas, tal como viver de comida dada por caridade, vestir-se com mantos feitos de trapos, morar na floresta, comer somente uma refeição por dia. Buscando lugares isolados nas florestas da Tailândia e do Laos, ele evitava as responsabilidades da vida monástica e passava longas horas do dia e da noite em meditação. Apesar da sua natureza solitária, ele atraiu um grande número de estudantes dispostos a enfrentar as dificuldades da vida na floresta, para poder estudar com ele. Ele também tinha os seus detratores, que o acusavam de não seguir os hábitos tradicionais do budismo tailandês. Ele normalmente respondia dizendo que não estava interessado em curvar-se aos costumes de alguma sociedade em particular, já que eles eram, por definição, os costumes de pessoas com desejos, raiva e delusão nas suas mentes. Ele estava mais interessado em encontrar e seguir a cultura caseira do Dhamma, ou aquilo que ele denominava os costumes dos nobres, as práticas que permitiram que o Buda e os seus discípulos alcançassem iluminação. Essa frase, os costumes dos nobres, vem de um incidente na vida do Buda. Não muito tempo depois da sua iluminação, ele retornou para sua cidade natal para ensinar o Dhamma para a família que ele havia abandonado 6 anos antes. Depois de passar a noite em uma floresta, ele foi ao raiar do dia para esmolar alimentos na cidade. O seu pai, o rei, soube disso e imediatamente saiu para criticá-lo. Isso é vergonhoso. Ninguém na linhagem da nossa família alguma vez saiu para mendigar. É contrário aos costumes familiares. Majestade, o Buda respondeu,
Eu agora pertenço não à linhagem da minha família, mas à linhagem dos nobres. São os costumes deles que eu sigo. Ajahn Mun dedicou muitos anos de sua vida em busca desses costumes. Nascido em 1870, filho de agricultores de arroz na província de Ubon, no nordeste da Tailândia, ele foi ordenado como monge na capital da província em 1892. Na época da sua ordenação, haviam 2 tipos de budismo disponíveis na Tailândia. O primeiro pode ser chamado de budismo costumeiro, os costumes e rituais transmitidos ao longo dos séculos, de mestre para mestre, com pouca ou nenhuma referência ao cânone Pali. Na sua maior parte, esses costumes ensinavam os monges a viver uma vida sedentária no monastério do vilarejo, servindo aos moradores do vilarejo como médicos ou adivinhadores da sorte. A disciplina monástica tendia a ser relaxada. De vez em quando os monges partiam em uma peregrinação que eles chamavam de Dhutanga, que tinha pouca semelhança com as práticas clássicas de Dhutanga. Ao invés disso, era mais uma válvula de escape indisciplinada para as pressões da vida sedentária. Além disso, monges e pessoas leigas praticavam formas de meditação que se desviavam do caminho da tranquilidade e insight delineado no cânone Pali. As suas práticas, denominadas Vichakam ou rituais de recitação de palavras mágicas, envolviam iniciações e invocações usadas com objetivos xamanistas, tais como feitiços protetores e poderes mágicos. Eles raramente mencionavam Nibbana, exceto como uma entidade a ser invocada para os ritos xamanistas. O segundo tipo de budismo disponível na época era o budismo reformista, baseado no cânone Pali, e que teve o seu início por volta de 1820, com o príncipe Mongkut, que mais tarde se tornou o rei Rama IV, que foi retratado na peça musical O Rei e Eu. O príncipe Mongkut esteve ordenado como monge por 27 anos antes da sua ascensão ao trono. Após estudar o cânone, durante os seus primeiros anos como monge, ele ficou desapontado com o nível de prática que viu nos monastérios tailandeses. Assim, ele se reordenou com os Mons, um grupo étnico que ocupava fronteira entre a Tailândia e Myanmar, e que também habitavam em alguns vilarejos na margem oposta de Bangkok, e estudou o Vinaya e as práticas clássicas de Dhutanga sob a orientação de um mestre Mon. Mais tarde, seu irmão, o rei Rama III, queixou-se de que era uma desgraça que um membro da família real se unisse a uma minoria étnica, e então construiu um monastério na margem do rio do lado de Bangkok para o príncipe monge. Ali, Mongkut atraiu um pequeno, mas sólido grupo de monges e patrocinadores leigos que pensavam da mesma forma, e assim nasceu o movimento Dhammayut, ou de acordo com o Dhamma. Nos seus primeiros anos, o movimento Dhammayut era um grupo informal dedicado aos estudos em Pali, focando no Vinaya, nas práticas clássicas de Dhutanga, na interpretação racionalista do Dhamma e na restauração das técnicas de meditação ensinadas no cânone Pali, tais como Anusati, contemplação das qualidades especiais do Buda, e a atenção plena no corpo. Nenhum dos membros do movimento, no entanto, pôde provar que os ensinamentos do cânone Pali na verdade conduziam à iluminação. O próprio Mongkut estava convencido que o caminho para Nibbana não estava mais aberto, mas ele sentia que uma grande quantidade de méritos poderia ser obtida revivendo, pelo menos, as formas externas das tradições mais antigas do budismo. Tomando formalmente o voto de um Bodhisattva, ele dedicou os méritos dos seus esforços a um futuro estado de Buda. Muitos dos seus estudantes também tomaram votos, na esperança de virem a ser discípulos desse futuro Buda. Ao abandonar o hábito e subir ao trono,
Após a morte de seu irmão, em 1851, Rama IV ficou em condições de impor as suas reformas ao restante da Sangha tailandesa, mas ele preferiu não fazer isso. Ao invés disso, ele discretamente patrocinou a construção de novos centros da Mayut na capital e nas províncias, e foi assim que, na época de Ajahn Mun, existia um punhado de monastérios da Mayut em Ubon. Ajahn Mun sentia que o budismo costumeiro tinha pouco a oferecer, e assim ele ingressou na ordem da Mayut, tomando um aluno do príncipe Mongkut como seu preceptor. Ao contrário de muitos que ingressavam na ordem naquele tempo, ele não tinha interesse no progresso social que viria com o estudo acadêmico e as nomeações eclesiásticas. Ao invés disso, como a sua vida no campo havia deixado nele uma forte impressão dos sofrimentos inerentes ao ciclo da vida e morte, o seu único objetivo era encontrar um caminho para sair do ciclo. Como resultado, em pouco tempo ele abandonou o ambiente acadêmico do templo do seu preceptor e foi viver com um mestre chamado Ajahn Sal Kantasilo. Ajahn Sal era uma pessoa incomum na ordem da Mayut, no sentido de que ele não tinha interesses acadêmicos, mas se dedicava à prática da meditação. Ele treinou Ajahn Mun com uma disciplina rígida e com as práticas meditativas do cânone, dentro do contexto dos perigos e solidão das florestas. Ele não podia garantir que essa prática conduziria às nobres realizações, mas ele acreditava que ela ia na direção certa. Após perambular por vários anos com Ajahn Sal, Ajahn Mun saiu, por conta própria, em busca de um mestre que pudesse com certeza mostrar o caminho para as nobres realizações. A sua busca consumiu quase 2 décadas e envolveu incontáveis dificuldades enquanto viajava através das florestas do Laos, da região central da Tailândia, da Birmânia, mas ele nunca encontrou o mestre que procurava. Pouco a pouco ele foi compreendendo que teria que seguir o exemplo do Buda e tomar a própria floresta como seu mestre, não simplesmente se adequando à floresta. Não simplesmente se adequando à natureza, pois a natureza é o próprio samsara, mas sim de superá-la para chegar às verdades que a transcendem completamente. Se ele queria encontrar o caminho para superar o envelhecimento, enfermidade e morte, ele teria que aprender as lições em um ambiente em que o envelhecimento, enfermidade e morte são colocados em agudo contraste. Ao mesmo tempo, os seus encontros com outros monges na floresta o convenceram de que aprender as lições da floresta envolvia mais do que simplesmente dominar as habilidades necessárias para a sobrevivência física. Ele também precisaria desenvolver a acuidade para não ser enganado pelos desvios sem saída na sua meditação. Assim, com uma profunda noção da imensidão da sua tarefa, ele retornou para a região montanhosa, na parte central da Tailândia, e se estabeleceu sozinho em uma caverna. Durante o longo período de treinamento nas florestas, Ajahn Mun descobriu que, ao contrário das crenças reformistas e costumeiras, o caminho para Nibbana não estava fechado. O verdadeiro Dhamma seria encontrado não em costumes antigos ou textos, mas num coração e mente bem treinados. Os textos eram indicadores para o treinamento, nada além disso. As regras do Vinaya, ao invés de serem simples costumes exteriores, desempenhavam um papel importante na sobrevivência mental e física. Quanto aos textos sobre o Dhamma, a prática não consistia em apenas confirmar o que eles diziam. Ler e pensar sobre os textos não proporcionaria um entendimento adequado do que eles realmente queriam dizer. Verdadeiro respeito pelos textos significava tomá-los como um desafio, colocar os seus ensinamentos à prova, de maneira séria, para ver se de fato eles são verdadeiros. Durante o processo de teste dos ensinamentos, a mente iria encontrar muitos entendimentos que não estavam contidos nos textos. Estes, por seu turno, também tinham de ser testados,
de forma que se aprendia gradualmente por tentativa e erro até o ponto de alcançar a nobre realização. Somente então, diria Ajahn Mun, a pessoa compreenderia o Dhamma. Essa atitude em relação ao Dhamma corresponde àquilo que as antigas culturas denominavam conhecimento do guerreiro. O conhecimento que surge ao desenvolver habilidades em situações difíceis. Oposto ao conhecimento do escriba, que as pessoas sentadas em relativa segurança e tranquilidade podem colocar sob a forma de palavras. É claro que guerreiros precisam usar palavras no seu treinamento, mas eles veem confiabilidade em um texto apenas se os seus ensinamentos são sustentados na prática. O próprio cânone encoraja essa atitude ao mencionar o Buda ensinando a sua tia. Quanto às qualidades que você provavelmente conhece, essas qualidades conduzem ao desapego, não à cobiça, a estar livre dos grilhões, não a estar agrilhoada, à renúncia, não ao acúmulo, à modéstia, não ao engrandecimento pessoal, à satisfação, não à insatisfação, ao isolamento, não ao enredamento, a estimular a energia, não a preguiça, a não ser um incômodo, não a ser um incômodo. Você deve definitivamente entender, isto é o Dhamma, isto é o Vinaya, estas são as instruções do mestre. Portanto, a autoridade máxima para julgar o ensinamento não está no fato do ensinamento poder ou não ser encontrado em um texto. Ele se encontra na rígida honestidade de cada pessoa em colocar o Dhamma à prova e cuidadosamente monitorar os resultados. Quando Ajahn Mun alcançou o ponto em que podia garantir que o caminho para as realizações nobres ainda estava aberto, ele retornou para a região nordeste da Tailândia para informar Ajahn Chao, para então continuar perambulando. Pouco a pouco ele começou a atrair uma multidão de seguidores. As pessoas que o conheciam ficavam impressionadas com o seu comportamento e ensinamentos, que eram diferentes daqueles dos demais monges que elas haviam conhecido. Elas acreditavam que ele incorporava o Dhamma e Vinaya em tudo aquilo que fazia e dizia. Como mestre, ele adotava a abordagem de um guerreiro no treinamento dos seus alunos. Ao invés de simplesmente transmitir conhecimentos verbais, ele os colocava em situações em que teriam que desenvolver as qualidades mentais e de caráter necessárias para a sobrevivência na batalha contra suas próprias contaminações mentais. Ao invés de ensinar uma única técnica de meditação, ele lhes ensinava um arsenal de habilidades. Como disse um aluno, o mestre ensinava tudo, desde como lavar as escarradeiras, e depois mandava que fossem para as florestas. Foi após o retorno de Ajahn Mun para o Nordeste que um terceiro tipo de budismo proveniente de Bangkok, budismo do Estado, começou a invadir a sua vida. Em um esforço para apresentar uma frente unida face à ameaça imperialista da Grã-Bretanha e França, Rama IV queria mudar o país de um sistema feudal livre para um sistema centrado de nação-estado. Como parte desse programa, ele e os seus irmãos, um dos quais era um monge, decretaram reformas religiosas para prevenir a intrusão de missionários cristãos. Tendo sido educados por tutores britânicos, eles criaram um novo currículo monástico que sujeitava o Dhamma e o Vinaya a noções vitorianas de razão e utilidade. A sua nova visão do Vinaya, por exemplo, era um compromisso entre o budismo costumeiro e o reformista, desenhada para se opor a ataques cristãos, de que os monges eram irresponsáveis e preguiçosos. Os monges foram instruídos a abandonar as perambulações, fixar-se em monastérios estabelecidos e aceitar o novo currículo do Estado. Como os monges da Mayut eram aqueles com o maior nível de educação na Tailândia naquela época e possuíam as ligações mais próximas com a família real, eles foram convocados para realizar o trabalho avançado para o governo nas regiões mais remotas.
Em 1928, uma autoridade do Dhammayut, que não era favorável à meditação e às perambulações pelas florestas, assumiu o controle dos assuntos religiosos na região do Nordeste. Na tentativa de domesticar os seguidores de Ajahn Mun, ele ordenou que eles estabelecessem monastérios e auxiliassem na divulgação do programa do governo. Ajahn Mun e um punhado de seus alunos partiram em direção ao norte, onde ainda tinham liberdade para perambular. No início da década de 1930, Ajahn Mun foi nomeado abade de um importante monastério na cidade de Chiang Mai, mas fugiu do lugar antes do amanhecer, no dia seguinte. Ele voltou a se estabelecer no Nordeste somente nos últimos anos da sua vida, depois que as autoridades eclesiásticas locais tenderam a uma atitude mais favorável em relação à sua forma de prática. Ele manteve muitas das suas práticas do Tangas até a sua morte, em 1949. Foi somente em 1950 que o movimento que ele fundou obteve aceitação em Bangkok, e apenas na década de 70 é que obteve proeminência em escala nacional. Isso coincidiu com uma perda generalizada de confiança nos monges do Estado, muitos dos quais eram pouco mais do que burocratas vestidos com mantos. Como resultado, os monges Kamatana passaram a representar, aos olhos de muitos monásticos e pessoas leigas, uma expressão sólida e confiável do Dhamma, num mundo rápida e violenta modernização. A história budista tem mostrado que as tradições de florestas passam por um ciclo de vida muito curto. À medida em que uma perde a sua força, outra surge no seu lugar. Mas com a destruição em massa das florestas da Tailândia nas últimas décadas, a tradição Kamatana pode vir a ser a última grande tradição de florestas que a Tailândia irá produzir. Felizmente, nós, do Ocidente, conseguimos ter acesso a essa tradição em tempo de colher lições, que irão nos auxiliar a cultivar os costumes dos nobres no Ocidente e estabelecer a nossa própria tradição de florestas. Talvez a mais importante dessas lições se refira ao papel que as florestas desempenham em tentar corrigir tendências que se desenvolvem entre os budistas nas metrópoles e cidades. A história da tradição Kamatana desmente a noção simplista de que o budismo tem sobrevivido somente através da adaptação à cultura local. A sobrevivência do budismo e a sobrevivência do Dhamma são duas coisas diferentes. Pessoas como Ajahn Mun, dispostas a fazer qualquer sacrifício que seja para descobrir e praticar o Dhamma em seus próprios termos, são aqueles que têm mantido o Dhamma vivo. É claro que as pessoas sempre tiveram a liberdade para se engajar nas tradições budistas da forma como quisessem, mas aquelas que mais se beneficiaram desse engajamento são aquelas que, ao invés de transformar o budismo para que ele se adapte às suas preferências, transformaram a si mesmas para se adequar aos costumes e tradições dos nobres. Encontrar esses costumes não é nada fácil, dada a desconcertante variedade de tradições que os budistas geraram ao longo dos séculos. Para testá-las, cada indivíduo tem que recorrer aos seus próprios poderes de firme honestidade, integridade e sabedoria. Não existem garantias fáceis, e talvez esse fato por si mesmo seja uma medida do verdadeiro valor do Dhamma. Somente as pessoas com verdadeira integridade são capazes de realmente compreendê-lo. Como certa vez disse Ajahn Lee, um dos alunos de Ajahn Mun, se a pessoa não for verdadeira com os ensinamentos do Buda, os ensinamentos do Buda não serão verdadeiros para com essa pessoa. E essa pessoa não será capaz de entender quais são os verdadeiros ensinamentos do Buda.